certa aldeia saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais passaram de longe, louvado seja Deus, e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E quando ele os ouviu, disse-lhe: ide e mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, indo ele, ficaram limpos. Então um deles, quando viu que estava sã, voltou glorificando e caindo aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graça. Este era samaritano. E respondendo Jesus disse: não foram 10 os que foram limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser se estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Nesta noite a palavra inicial foi fala de esforço. Aleluia. E nesta palavra não é diferente, porque esta palavra vai nos falar que tinha 10 leprosos, né? E naquela época as pessoas que eram leprosas viviam em lugares separados, em uma aldeia, aleluia, chamada aldeia dos leprosos, a qual era separada da população. Tinha que estar a 30 metros de distância para poder chamar, para poder falar. Tinha que gritar. Ou seja, para ele chamar Jesus, primeiramente, ele viu e ouviu falar de Jesus, os prodígios e a maravilha a qual o Senhor operava, porque a palavra diz que Jesus ia passando e eles avistaram e começaram a clamar, porque eles queriam o quê? Uma cura. Eu não sei o que a igreja está necessitando, mas Deus ele está falando nesta noite: clame. Clame com alta voz. Clame com todo fôlego. Porque esses 10 leprosos estavam a 30 metros, era muito distante, sim ou não? Mas nem por isso eles desanimaram, desistiram. Por quê? Porque eles queriam verdadeiramente a cura. Ele queria não só a cura física, mas como a cura espiritual. Porque sabe o que? Você está separado de uma população, sem falar com o pai, com a mãe, com o filho, com ninguém. Aí vem a doença do espírito. Começa a ficar fraco, cabisbaixo, aleluia, sem perspectiva de futuro. Louvado seja Deus. Mas quando eles avistaram Jesus, eles começaram a clamar. E é o que eu e você tem que fazer, independente da situação que nós estamos vivendo. Clamar a Ele. Louvado seja Deus. E vai dizer aqui assim no 13: e levantando a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E quando ele, quem os viu? Jesus, disse-lhe: ide e mostrai ao sacerdote. O interessante é que quem eram leprosos, para chegar diante do sacerdote, ele já teria que estar restaurado. Porque se eles não podiam se apresentar à sociedade, muito menos ao sacerdote. Os sacerdotes até iam a ele, mas quando ele estava limpo, para fazer a purificação, para fazer aquela, entregar o holocausto, né, pela expulsão dos pecados, louvado seja Deus. E o interessante é que eles sabiam disso, mas não questionou. Eles simplesmente obedeceram. E a palavra de Deus diz que o melhor é obedecer do que sacrificar. E porque Deus fala e refaz e refala comigo e com a amada igreja. E muitas das vezes a gente não obedece. É por isso que nós mesmos tardamos as nossas vitórias, né? Os leprosos, sem questionar, eles sabiam que não podiam ir até o sacerdote, mas eles se calaram e fizeram o quê? Obedeceram. E na hora que eles estavam indo, instantaneamente o milagre aconteceu. E o interessante é que foi no estresse, porque o meu Deus ele não faz exceção de pessoas. Deus quer abençoar toda a igreja. A diferença vai ser a busca. A diferença é a gratidão.
agradecer. Quantas pessoas já passaram por aqui? Receberam a bênção e não agradeceram. Quantas pessoas, graças a Deus, estão no seu trabalho, recebe e rouba do Senhor? Porque Deus diz na palavra dele que quando nós não entregamos o nosso dízimo, a nossa oferta, nós estamos roubando ao Senhor. Aleluia. E trazemos maldições para nós mesmos. Não só no dízimo, mas em tudo. Como as meninas hoje, a pastora hoje não pôde vir, que ela estava em outros mantos, vieram para a igreja. Isso é uma fidelidade. Chegar cedo da igreja, abrir a igreja, é uma fidelidade. Deus lhe dá uma bênção, você dá um testemunho, é uma fidelidade. Veja que eu só prego exaltadamente, mas eu digo, Espírito Santo, eu quero falar com calma, para que a igreja venha verdadeiramente entender a tua voz. Tem lepras, tem coisas na minha e na tua vida que precisa ser arrancada. É um processo que a igreja tem que passar, não pode pular etapa nenhuma. Mas a vitória é nossa. O segredo é perseverar. O segredo é não desistir. É chegar cansado do trabalho, como a diaconisa falou. Muitas das vezes ela não quer vir porque tem prova, tem luta, tem cansaço físico, tem cansaço espiritual, porque nós cristãos vivemos constantemente uma batalha entre a carne e o espírito, e vence aquele que estiver mais alimentado. Como missionária? Se você lê a Bíblia, você está alimentando o seu espírito. Se você vai para frente de uma televisão e passa o dia inteiro na Netflix assistindo filme,